Bem, a nossa entrevista do dia aqui no Megafone nesta manhã de quarta-feira. Estou recebendo aqui no estúdio da Musical FM o doutor Rodolfo Polizelli, ele que é presidente da Unimed, para conversar um pouquinho com a gente nesta manhã de quarta-feira. Vamos falar de tudo um pouco. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo à Rádio Musical. Bom dia, Max. É uma satisfação estar aqui. É um prazer estar aqui na Rádio Musical. Muito bem, doutor. Vamos começar falando de um assunto aí que é destaque em todo o Brasil, na verdade, né? Que é sobre a dengue, que esse ano veio com tudo. Já são mais de 1 milhão de casos em todo o Brasil. Só aqui no Paraná já são mais de 50 mil notificações. Muitas pessoas ainda não se conscientizaram da importância de se cuidar, de evitar água parada, enfim, de tomar aquela decisão para que nós possamos diminuir um pouco esses casos, né, doutor? Que estão alarmantes. Max, eu estou em Campo Mourão já há 15 anos. Sim. Cheguei em 2007 e presenciei de algumas epidemias como infectologista, né? Então, sempre fui uma referência até no tratamento dos casos de dengue. E umas epidemias que me preocupou muito foi a epidemia de 2011, né, que nós vimos um número excessivo e um número grande de óbitos, né? Agora, frente à gestão da Unimed, foi uma das piores epidemias que eu presenciei de dengue. Ela tem uma característica um pouco diferente das epidemias anteriores. Quando recorremos aos livros, né, elas nos dizem que é uma febre importante com uma dor muscular intensa e cefaleia. Conceitualmente, essa é a dengue, né? E o que nós temos observado é que muitas vezes nos primeiros dias ela não é uma febre tão elevada, muitas vezes nem tem febre, mas ela se caracteriza por umas dores musculares e principalmente ali pelo quarto, quinto dia, uma fraqueza e um cansaço intensos, né? O que acontece? Ela tem uma característica clínica diferente, até por ser um sorotipo outro, que é o sorotipo tipo 1 que nós estamos tendo, né? Casos esporádicos de tipo 2, mas a grande maioria é tipo 1. As epidemias anteriores nós tínhamos observado mais tipo 2 ou tipo 3. Entre os sorotipos, quem não sabe, acho que é importante até a população ter esse conhecimento, nós temos 4 sorotipos. 1, 2, 3 e 4. Quando você pega um sorotipo, você não pega ele novamente. Mas você pode pegar os outros sorotipos. E quando você pega o outro sorotipo, você tende a desenvolver uma doença um pouco mais agressiva. Uma predisposição maior a fazer um dengue hemorrágico, ou um choque da dengue, e também uma dengue complicada, que é o que nós temos observado muito, porque quando a gente observa a população vindo ali pelo quarto, quinto dia, a gente observa que as plaquetas estão bastante baixas, há um quadro de hepatite, miosite, então um comprometimento, até porque a dengue é uma doença que acomete todos os órgãos, né? Então pessoas que vêm se queixando assim, de uma diminuição de concentração, diminuição de foco, memória, né? Pelo grau de comprometimento dela. Então, isso tem levado, Max, as pessoas a procurar o pronto-socorro, né? Então, uma procura em massa do pronto-socorro, né? Além do número aumentado de casos, mas pela própria sintomatologia mais intensa dessa doença. Só que Covid não parou. Exatamente. Então, nós estamos tendo ali o número de Covids ainda chegando, né? Coisas que não são inéditas, porque também conceitualmente era doenças respiratórias de inverno e do arbovirose no verão. Só que elas se confluíram. E então, a Covid simultânea aí com a dengue, né? Então, além disso, além da dengue e da Covid associados, tem as doenças comuns do verão, que são as enteroviroses, as diarreias, né? Então, estamos tendo 3 epidemias simultâneas ali, o que nos levado a um aumento significativo do atendimento nos PAs, nas clínicas, né? Então, estamos trabalhando ali com força máxima. A Unimed, ela tem visto isso, e já não é de agora, desde dezembro ela percebeu esse aumento no número de casos, né? A gente monitora isso, acompanha todos os indicadores, e fizemos um aumento da carga dos médicos, colocamos mais médicos rotineiros, aumentamos o nosso PA, então temos nos preparado, nos estruturados, até nas clínicas que temos fazendo parcerias, encaminhado esses pacientes. Mas realmente o número tem nos surpreendido ali em aumento de mais de 3 vezes do volume normal de um pronto atendimento, sabe? Agora, doutor, o que se percebe aí da parte da população é que não se dá a devida atenção ou a devida importância à dengue, né? Muitas vezes o cidadão está ali e ele suspeita que está com dengue e fala, não, é só uma dengue. E a gente percebe que tem casos que há complicações que levam a óbito. Max, a dengue mata.
tá? Ela não é uma doença inofensiva, inocente, a dengue mata. Nós temos visto óbitos, né? Mas, além disso, ela é uma doença que, socialmente, economicamente, ele é muito ruim para uma cidade, para um estado, para uma nação, porque ela invalida o cidadão, Aham. né? Nós tínhamos visto casos de Covid que muitas vezes a gente o afastava, mas não porque a clínica era importante, mas a dengue não. Então, você, muitas vezes, além do risco de letalidade, o afastamento daquela pessoa por 7 dias isso gera um prejuízo econômico também Econômico. muito importante, né? Uhum. Então, nós temos que pensar assim. Até uma paciente esses dias me levantou uma ideia, até para vir aqui falar sobre isso, porque eles comentam assim: ah, não tem o que fazer na dengue. Eu falei: tem o que fazer na dengue. O uso de repelentes é extremamente importante, além do que você tirar o foco, né, Sim. sobretudo, eliminar o foco do mosquito. Quando você começa com os sintomas de dengue, que são os sintomas clássicos, né, que é a dor muscular importante, a dor de cabeça, a prostração intensa, a febre, a hidratação ela é fundamental. Uhum. A hidratação ela torna a letalidade da dengue zero. Então, a, 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 uma hidratação até intensa, agressiva. Não Uhum. é assim, o pessoal acha que tomando um copo de manhã, um copo à tarde, mas é uma hidratação que a gente faz um cálculo nos primeiros 13 dias de 60 ml por quilo. Então ela chega a 5 litros, 6 litros, né? Pela própria característica da dengue, ela tem uma tendência a tirar o líquido de dentro do vaso. Então ela Entendi. desidrata a pessoa, E- muitas vezes sem urina. Isso é o que leva a óbito. Então, se a pessoa entender isso, tiver esse entendimento da importância da hidratação, o prognóstico e a evolução da doença muda completamente. Olha, doutor, é a primeira vez que eu estou ouvindo essa colocação em relação à hidratação. Eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas não saibam, não têm acesso a essa informação, que é extremamente importante, né? É. Então, a Assim pessoa que como, está com a dengue, ela tem que se hidratar o máximo exato, assim possível. como nós temos um antibiótico para a infecção bacteriana, nós Uhum, temos como tratamento a hidratação para a dengue e que ela é subestimada. uhum. Né? A pessoa fala, eu não tenho, eu tô com náusea, tô com mal-estar. Não, ela tem que ser agressiva, tem que ser tratada de uma maneira prioritária e mais importante. Uhum. Muito bem. Agora, as pessoas, doutor, muitas vezes, elas sentem os primeiros sintomas ali e às vezes confundem com um resfriado, com uma gripe e se automedicam. É aí que também complica, né? Porque a automedicação é totalmente desaconselhável em relação à dengue, né? Max, o atraso na identificação de uma doença, ela é prejudicial, né? Uhum. Porque muitas vezes, apesar de estarmos em epidemia de dengue, outras doenças também podem estar acometendo aquela determinada pessoa. Não só a dengue, mas uma diarreia ou um Covid, que são tratamentos distintos. Sim. Então, o atraso, e isso é sabido, né, mundialmente, que quanto mais você tiver um atraso, mais tardiamente essa conduta e um prognóstico pior a pessoa vai ter. Então, o ideal é que faça isso de uma maneira precoce, né? Então, começaram os sintomas, a pessoa já vá para identificar se aqueles sintomas, qual doença que ele pode estar tendo, né? Uhum. E esse problema, isso é fato, realmente, elas tendem a acreditar que é uma determinada doença, E se acreditam, automedicam. e começam a se medicar por muitas vezes uma doença que não é aquela que ela acreditava ser, Uhum. né? E quando chega para a gente, já chega com um quadro mais agravado, vamos Uhum. assim dizer. Isso chega a mascarar quando o diagnóstico, de Sim, repente? ele vai tomando analgésicos e vai melhorando a febre. Uhum. Aí, quando chega para o terceiro, quarto dia, já apresentando um quadro de desidratação grave, né? Aí já muitas vezes tem que ir para internamento mesmo. A orientação é, aos primeiros sintomas, procurar a unidade de saúde, E procurar o médico. pedir as orientações corretas e começar os medicamentos específicos para aquela doença identificada. Perfeito. Doutor, mudando um pouquinho de assunto, falando um pouquinho sobre a sua gestão. Esse ano é o encerramento da sua gestão na Unimed? Como Está. Na isso, né? verdade, eu tenho uma longa história com a Uhum. Unimed, né? Eu fui primeiro conselheiro administrativo, depois eu passei pelo cargo de superintendência durante 3 anos e nos últimos 3 anos eu tive a cargo da presidência. Max, foi uma satisfação, realmente foi muito engrandecedor, foi
um aprendizado muito intenso. Foram 3 anos em que eu vivi a epidemia